Up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Obrigada, Marcos. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a vocês que nos escutam aí de casa, nos assistem pelo YouTube, né, Marcos? Essa semana, muitas pessoas vêm falando, né? Ai, adoro ouvir você no rádio. Eu estava comentando aqui com o Geraldinho que esse final de semana me reconheceram pela voz, né? Ah, você é a doutora Isabelle que fala lá no programa de Marco. Olha só, coisa pois boa, é, né? gente. Obrigada, tá, pelo carinho. E hoje eu pedi aqui para que a nossa amiga Sônia não preparasse um cafezinho, sim um chá, né? Mas daqui a pouco deve chegar. Porque as coisas aqui é tudo fictício, é chá fictício, mas pois enfim. é, tudo, não é? Mas a gente... Mas o nosso tema de hoje é chás e intestino. Qual é a relação de chá e intestino? Hoje é o dia de todo mundo pegar um caderninho, um lápis e anotar as dicas, viu, gente? E dia das polêmicas, né, Mark? Todo mundo faz polêmica quando a gente traz chá aqui. Hoje eu quis trazer para vocês selecionei alguns chás, né? Algumas ervas e trouxe aqui para vocês a importância de algumas ervas para a saúde gastrointestinal, tá? Intestino ama um chá, dependendo de qual seja e dependendo da quantidade. Lembrando, gente, muitos pacientes dizem assim, ou pessoas que me encontram fazem, Isabelle, me diga um chá para hipertensão, me diga um chá para determinada situação. Gente, chá, ele não vai resolver o problema que você tem, né? Ele vai minimizar um sintoma que você está apresentando, seja ele um sintoma de, por exemplo, gases. Você tem uma condição já estabelecida, mas aí você está com muitos gases. Ele vai resolver um sintoma. Ele não vai resolver aquela situação que você se encontra. Ele não é milagroso também a esse ponto não, tá? E lembrando também que não se deve tomar 1 litro de chá, você fazer aquela garrafa de chá e sair tomando 1 litro de chá ao dia. Não, é dose terapêutica mesmo, chá é remédio, tá? Ervas também têm seus efeitos colaterais e a gente precisa ter cuidado com o excesso de uso, tá bom? Então, para começar, uma frase que eu sempre gosto muito, quando eu falo em relação a chá, que muita gente fala, eu quero um chá para emagrecer, né? Sempre tem isso. Eu digo assim, gente, vamos parar de procurar atalhos, né? A gente sempre busca o mais fácil. A gente não quer passar pelo caminho todo. Então, vamos parar de procurar atalhos. Vamos mudar o estilo de vida, né? Implantar o MEV, como a gente diz, mudança de estilo de vida, com ajuste de dieta, com a atividade física presente no dia a dia, sono de qualidade e também o controle de estresse, que eu acho mais difícil. De todos, eu acho o controle de estresse mais difícil, né, Marcos? A gente fazer controle de estresse. Então, para a gente começar chás, a gente tem várias situações que a gente pode intervir com chás. E aí a gente começa por aquelas pessoas que têm uma produção exagerada de ácido clorídrico, né? Que é aquele aumento de acidez no estômago aí, que vai causar também pessoas que têm gastrite, né? Que têm úlcera crônica, aquelas pessoas que têm uma azia constante, uma queimação, como eles relatam. Então, para essas pessoas, eu elenquei 4 chazinhos. Começar aqui pela espinheira santa. Espinheira santa. Espinheira santa. É um remédio santo de Deus que ele mandou pra gente. A gente encontra isso na natureza ou que vende algum? A gente vai encontrar, assim, são folhinhas, no caso a espinheira santa, né? Você vai encontrar nessas lojas que vendem produtos naturais, né? Ervas, por exemplo. E a espinheira santa, gente, ela é um santo remédio de Deus. Para quem faz uso daquelas medicações, sabe, que baixa o ácido do estômago, que toma em jejum, não vou dizer o nome. Mas então, ela age mais ou menos assim, só que com outros benefícios. Então, a espinheira santa, ela é analgésica, ou seja, ela vai passar dor. Paciente meu, que quando começa a fazer, tem uma gastrite, por exemplo, começa a fazer uso da espinheira santa, ele faz, Isabelle, é quase imediata a melhora. Então, a gente tem, a espinheira santa, ela age como analgésico, ou seja, ela vai melhorar a dor. É antioxidante, ele é anti-inflamatório também. E um dos pontos principais é que ele repara a mucosa. Que é isso, Isabelle? Nosso corpo é sábio, o estômago ele vai ter uma mucosazinha para proteger, tanto contra dano mecânico, como para algumas substâncias, e essas, por exemplo, contra o próprio ácido do estômago, né? O estômago precisa ter esse ácido, gente, ele precisa para a enzima poder também ser liberada, tá? Que vai digerir esse alimento. E o ácido também é um fator de proteção. Por exemplo, você consumir um alimento estragado com algum micro-organismo, alguma bactéria, o ácido está ali também para fazer esse combate, né? Inativar esse micro-organismo. Então, é uma proteção nossa também. Então, a gente precisa ter, a gente não precisa inibir.
Mas no caso nesses casos que a pessoa tem um excesso de produção ou que isso está prejudicando, por exemplo, no caso de uma gastrite, que o paciente vai sentir mais dor, tem aquele ácido, ele vai estar lá causando mais dor nessa feridinha, digamos assim, a espinheira santa ela vem tanto repor a mucosa, né? Então é um fator que a gente chama de citoprotetor, ele aumenta, ele vai reparar essa mucosa do estômago, não só do estômago, mas agora eu estou falando do estômago, tá? Então, ele vai reparar essa mucosa, ele é analgésico, anti-inflamatório e antioxidante. Os indígenas já datavam isso de muito tempo, já observavam isso de muito tempo. E algumas pessoas dizem, mas não tem referência científica? Tem sim. E na minha prática clínica, eu tenho observado muita melhora dos pacientes. A guaçatonga. A gente também, guaçatonga também, tá, Marcos? A folhinha, você encontra nesses chá. produtos, sim. Tem uma loja aqui que sempre traz para mim, tá? Não sei se eu posso dizer. Sempre traz para mim, assim, que eu digo porque eu sempre prescrevo muitas vezes para os pacientes, ela sempre tem, tá? Então, assim, continuando. A guaçatonga, ela vai agir mais ou menos como a espinheira santa, né? Ela vai baixar essas citocinas inflamatórias e principalmente também esse mecanismo que envolve a dor. Ela vai inibir esse mecanismo de dor, né? Então, ela vai auxiliar também como um analgésico, reparador de mucosa. A diferença da guaçatonga para a espinheira santa é que a espinheira santa ela faz o controle da acidez, tá? Igual aquele remedinho que as pessoas tomam, ela faz controle de acidez. A guaçatonga não faz esse controle de acidez, mas ela age muito reparando mucosa na questão da dor, tá? Então, eles podem ser usados juntos. Isabelle, eu posso misturar? Dependendo dos sintomas do paciente, se ele tem muita sintomatologia e muita dor, a gente pode até fazer junto sim. Como é que eu faço o uso da espinheira santa, Isabelle? Lembrando, não sei se todo mundo aqui sabe como prepara um chá, né? Eu sempre gosto de frisar. Como se prepara chá, Isabelle? Folha e flor. Camomila, por exemplo, é uma florzinha. Então, folha e flor, vocês não podem levar para fervura, tá, gente? Não podem fazer essa decocção, essa fervura. Então, ferveu a água separada, aí você traz para a xícara, adiciona a ervazinha e coloca lá a água já fervida por infusão. Aí dá uma tampadinha, infusão 10 minutos mais ou menos, tá? Se for pedaços duros, como por exemplo, gengibre, né? Raízes, caules, canela, por exemplo, cravo, aí você precisa ferver, tá? Então, tudo que for duro, raiz, caule, você precisa ferver, tá? E você leva aí para fervura 10 minutos, tá? Se eu quiser fazer, Isabelle, uma mistura de chá de gengibre com, por exemplo, erva doce, você ferve o gengibre, depois tira aquela água já com o gengibre e coloca na infusão separada depois, tá bom? Então, continuando. Eu posso trazer aqui também o alecrim. Eu gosto muito do alecrim. O alecrim é extremamente... auxilia nessas questões de ácido, né? Tanto para quem tem baixa como para quem tem alta, né? Produção de ácido. Então, a gente também trabalha muito o alecrim, que ele é extremamente digestivo. O alecrim também se torna um analgésico e ele também combate esses gases, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar também o alecrim, mas o meu preferido é a espinheira santa. O ouvinte pergunta aqui, como tomar os chás? Cada chá tem uma forma específica de tomar ou não? Exato, pronto. Essas questões do chá, como eu falei, né? A forma de cocção é diferente, tá? Tem uns que vocês vão levar para fervura, que no caso é casca, raiz. Vocês levam para fervura, tudo que for duro, tá? O que não for duro, que for folha e flor, aí a gente traz camomila, erva doce, tá? Alecrim, tudo isso a gente vai colocar em infusão, a gente não leva para ferver. Tá bom? E lembrando, pessoas que têm dor, que referem dor, por exemplo, dor de estômago, né? Tem gastrite. Nunca fazer isso quente, gente. Alimentos quentes, eles são irritantes de mucosa. Então, por favor, chazinho em temperatura ambiente ou geladinho para dar aquela sensação de frescor. Nunca quente demais, tá? Porque aí vocês vão estar jogando aí, acendendo um fósforo onde já está cheio de álcool aí, né? Vamos dizer assim, já está irritadíssimo. Então, continuando, só um lembrete, Marcos. Lembra que eu falei que eles são reparadores de mucosa? Então, assim, pessoas que têm estomatite, por exemplo, e têm aftas em excesso, vocês podem fazer o chazinho de guaçatonga,
deixar lá um pouquinho, ou até da camomila. Camomila também é um reparador de mucosa, eu já ia falar dele. Vocês podem fazer bochechos com o chazinho gelado ou temperatura ambiente, porque eles vão reparar a mucosa, tá? Então faz o chazinho, prepara, deixa esfriar e começa a fazer bochecho para, no caso dessas aftas por estomatite, para recuperar essa mucosa. Tem mais tá? pergunta aqui no nosso WhatsApp chegando, vamos lá, bom dia. Isabelle, após Isabela, eu já fazia chá de maneiras erradas. Eu só tenho fé se eu ferver. Que eu também acho que fica mais gostoso, mais forte. Que eu só gosto de chá forte. E aí, Isabela? Deixa eu contar para a senhora não se sentir culpada, que só vai servir se ferver, né? A gente continua aprendendo na vida. Quando tem essas ervas que são mais sensíveis, no caso dessas partes que são folhas e flores, quando a gente leva para fervura, a gente inativa as substâncias boas que a gente quer, tá? Falando bem simples para vocês entenderem. Então, assim, o que a gente não quer é inativar essas substâncias, a gente quer usufruir dessas substâncias. Então, a gente precisa, tá? Não pode, no caso, ferver algumas ervas, folhas e flores, porque a gente vai inativar as substâncias que vão nos beneficiar, tá bom? Não se culpe, é só deixar em infusão. Lembrando, sempre pergunto assim, Isabelle, saquinho ou erva? De preferência a erva, ou ela naturalzinha, né, a folhinha de hortelã, ou ela desidratada, tá? Não precisa, Isabelle, mas eu tomo daqueles saquinhos. Tem alguns saquinhos, gente, que eles têm dióxido de titânio, que é um aditivo alimentar não interessante para nós, tá? Então, já existem chás que a gente tá vendo como um voalzinho, né? Aqueles voalzinhos que a gente usava antigamente, que não tem esses aditivos. Continuando, para a gente acelerar aqui, a gente pode falar também de quem tem síndrome de intestino irritável. Quem tem síndrome de intestino irritável, gente, eles têm muitas queixas, né? Os pacientes que eu recebo, eles não só dizem assim, não, Isabelle, eu tenho constipação, não é assim. Ou eu tenho diarreia, eu tenho constipação, eu tenho um intestino fica distendido, né? Muitos gases, eructação. Então, eu como e começo a rotar. Então, assim, são pacientes que têm muitas queixas gastrointestinais. E quem tem síndrome do intestino irritável também, além do mais, ele vai ter dor, né? Tem muita sensibilidade abdominal. Então, o que é que a gente pode estar usando em quem tem síndrome de intestino irritável? Gengibre, tá? Gosto muito de usar gengibre, muito. Cúrcuma. Cúrcuma é o açafrão, tá, gente? Então, como é que a gente usa gengibre? Fervendo, tá? 10 minutinhos, fervido lá na água. Se você ralar o gengibre, você pode fazer só a infusão, tá? Sem ferver. Então, sempre 10 minutinhos essas ervas. Esqueci de dizer quantidade. Geralmente é uma colher de chá. Lá vem todo mundo dizendo, meu Deus, eu boto uma colher de sopa, boto 2 colheres de sopa. Não. Para cada xícara, uma colherzinha de chá da erva, tá? Se for hortelã, por exemplo, umas 8 folhinhas de hortelã. Hortelã é muito bom. Deixa eu contar um segredo para vocês. Hortelã, sabe Buscopan? Aquele remedinho que a gente toma quando tá com dor na barriga, né? Quando tá com cólica intestinal. Ele tem efeito parecidíssimo com ele. Então, o hortelã, ele é muito analgésico. Então, pessoas que têm intestino irritável, elas vão se beneficiar muito da hortelã. A hortelã, além de ser extremamente digestiva, ela faz controle de ácido, ela repõe a mucosa e ela vai também agir nessas questões de dor. Então, tá com dor, vamos começar a tomar um chazinho de hortelã, nunca quente demais, porque... Hã? Pode até plantar em casa. Exato, pode até plantar em casa, faz ela... Quando é erva, gente, naturalzinha, que você colhe do seu jardinzinho lá, ela tem que demorar mais tempo para poder extrair, então mais 15 minutos, tá? Na infusãozinha lá. Ela demora mais tempo porque ela não está desidratada, então você precisa de mais tempo para extrair. E outra coisa do hortelã é um alerta. Quem tem refluxo e esses refluxos intensos, hortelã aumenta, tá? Então, é só um alerta. Então, hortelã é perfeito, mas para quem tem refluxo, hortelã pode causar aí um aumento do refluxo. Tá? Olha, pelas perguntas que chegaram aqui, a gente vai ter que fazer 4 etapas de chá. Então, fizemos a primeira de 4 que vem pela frente. Vou guardar aqui as perguntas para que no próximo segundo a gente faça a parte 2, tá, né? A parte especial de chás. Isabelle, obrigado pela sua participação. Obrigada, Marcos. Obrigada, Geraldinho. E um beijo a todos vocês e boa semana. Viu? 7h12, confirmando.